Quando alguém fala de Open Finance, a explicação costuma vir pronta. Mais concorrência, mais liberdade, créditos mais baratos, dados nas mãos do usuário. Parece até estranho questionar isso, soa como um progresso automático. Mas deixa eu te fazer uma provocação logo de cara. Se o Open Finance não for só sobre inovação e for principalmente sobre poder. Porque no momento em que os dados financeiros deixam de ser só registros privados e passam a circular como infraestrutura, eles mudam de natureza. Eles deixam de ser neutros. E antes de ir para a parte crítica, vale alinhar o básico, sem marketing, sem jargão bonito. Open Finance é uma evolução do Open Bank. Não é só saldo ou extrato. Estamos falando de histórico de consumo, renda real, investimentos, seguros, crédito, previdência, ou seja, um retrato bem íntimo da vida financeira de alguém ao longo do tempo. Esses dados passam a circular entre instituições por meio de APIs, padronizadas sob regras do Banco Central. Tudo isso com base no consentimento do usuário. Pelo menos na teoria. Porque na prática, vamos ser honestos, quem realmente lê todos aqueles termos antes de clicar em aceitar? O consentimento existe, mas muitas vezes funciona mais como um pedágio jurídico do que como uma escolha consciente do usuário. E tem um ponto ainda mais sensível. Quando o consentimento é revogado, os dados que já foram acessados não simplesmente evaporam. Eles podem ter sido armazenados, analisados, combinado com outros dados. Ou pior, usados para treinar modelos, perfis de risco, algoritmos de decisão. E isso muda completamente o discurso de controle total do usuário. Para entender por que o Open Finance surgiu, a gente precisa voltar um passo. Olhar para um problema bem brasileiro, a concentração bancária. Durante décadas, poucos bancos concentraram não só o crédito, mas a informação. Quem tinha o histórico do cliente tinha o poder nas mãos. Trocar de banco era quase recomeçar do zero. O Open Finance nasce justamente como uma resposta regulatória a isso. O Banco Central força o compartilhamento de dados para quebrar essa assimetria. E do ponto de vista técnico, não dá para negar. O Brasil virou referência mundial nesse sistema. Mas eficiência técnica não significa neutralidade econômica. Quando os dados começam a circular, alguém ganha vantagem competitiva. E, normalmente, não é o ator mais frágil da cadeia. As grandes fintechs de crédito, por exemplo, ganham acesso imediato a históricos completos. Elas não precisam mais esperar anos para conhecer o cliente. Isso permite decisões de crédito quase instantâneas, com preços ajustados ao milímetro do comportamento do usuário. Os grandes bancos vivem uma situação curiosa. Perdem o monopólio da informação, mas ganham escala, integração e dados que antes não tinham. Já os pequenos bancos e cooperativas, esses sentem o peso. Precisam investir pesado em tecnologia e compliance para competir em um jogo desigual. E aí acontece algo irônico. Um sistema criado para aumentar concorrência pode acabar acelerando a concentração. Agora tem um ator que quase nunca aparece nesse debate: as Big Techs. Mesmo sem participar formalmente da Open Finance, elas se beneficiam quando dados financeiros se cruzam com dados de navegação, consumo digital e comportamento online. E aqui surge uma assimetria perigosa. Essas empresas recebem sinais do sistema financeiro, mas não devolvem seus próprios dados para o ecossistema. Do ponto de vista do usuário, o cenário fica claro. As instituições sabem cada vez mais sobre você e você sabe cada vez menos sobre como as suas informações são utilizadas. Algoritmos passam a decidir quem recebe crédito, quando recebe, a que custo e, em alguns casos, nem sequer ficam sabendo que foi descartado. O Brasil avançou rápido porque escolheu um modelo centralizado. O Banco Central assumiu o papel de arquiteto da infraestrutura. Isso trouxe eficiência, mas também criou dependência. Uma infraestrutura crítica, baseada em dados sensíveis e concentrada. No discurso oficial, o Open Finance é empoderamento. Na prática, ele redistribui o poder e nem sempre para o lado mais fraco. Não é sobre ser contra ou a favor, é sobre entender o trade-off. Ganhamos inovação, velocidade, novos serviços, mas assumimos riscos reais de privacidade, exclusão e controle algorítmico. E quando decisões técnicas moldam um comportamento coletivo sem debate público, o problema deixa de ser apenas sobre tecnologia e passa a ser sobre governança. Se esse vídeo te fez enxergar o Open Finance com um pouco mais de profundidade, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com um amigo. Meu muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima. Até a próxima.